Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é José Alves, diretor da Faculdade de Gestão da Universidade de Cidade de Macau. Professor, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado, boa tarde. Como é sabido, segundo os últimos dados, o PIB de Macau caiu mais de metade no ano passado, 56%, por causa, obviamente, da pandemia. E nos primeiros meses da pandemia, o professor e uma equipa da Universidade fez um estudo sobre o impacto da Covid, o impacto na vida das empresas e sobre a forma como as empresas estavam a lidar com a situação, nomeadamente as PMEs, que são a esmagadora maioria das empresas de Macau. Tendo feito este estudo, como é que olha para este número final, esta queda abrupta de mais de 50% do PIB, e já agora que pedi-lhe que recuperasse algumas destas conclusões deste estudo, algumas das estratégias que foram seguidas pelas empresas e se resultaram ou não? Claro, muito obrigado pela pergunta. De facto, é um assunto importante que nós, há cerca de um ano atrás, identificámos como sendo de grande impacto na economia e eu e os meus colegas decidimos logo fazer um estudo empírico e qualitativo, portanto, fazer entrevistas às pequenas e médias empresas de Macau para compreender até que ponto é que isto, de facto, tinha um impacto grande. Depois de termos contactado estes líderes de empresas, percebemos que, de facto, a crise e o impacto se ia prolongar por muitos meses. Algumas destas empresas já tinham tido a experiência de outras crises antes e disseram-nos logo que já estavam a tomar preparativos para que a situação se prolongasse por mais meses. Algumas destas empresas já tinham planos de contingência? Sim, aquelas empresas que já tinham um plano de crise, de gestão de crises, devido a outras intempéries naturais que tinham acontecido no território, estavam melhores preparadas e conseguiram lidar com a crise do Covid de uma forma mais eficiente do que as outras que não tinham os planos de crise. Em relação às estratégias que foram sendo adotadas, pelo menos numa fase inicial, que é aquela que se reporta este estudo, o que é que destacaria? Comunicação, comunicação com organizações governamentais e não governamentais à volta das empresas, incluindo os fornecedores, os clientes, associações de pequenas e médias empresas. É muito importante eles manterem a comunicação com os ditos stakeholders e aqueles que são mais eficientes em comunicação interna e externa revelam ser aqueles mais resilientes. Além disso, a capacidade deles agilizarem os fluxos de caixa e a gestão do pessoal também foram duas das áreas que nós verificámos serem importantes para a empresa se conseguir aguentar durante os meses de crise. Quando se fala de gestão de pessoal, também implica dispensa de pessoas, muitas vezes. Normalmente não foi logo a solução imediata que as empresas adotaram, foi redução do horário de trabalho, portanto passaram a metade, normalmente, das horas de trabalho, ou começaram a ter dias de férias, mais dias de férias durante a semana, durante o mês, e a dispensa do quadro, do pessoal, não aconteceu imediatamente, só aconteceu passado alguns meses. E que balanço é que se pode fazer do impacto e da eficácia do plano de medidas de apoio do Governo? Houve dezenas de milhares de empresas a aproveitar estes fundos. Pode-se dizer que foi decisivo para muitas delas? Foi decisivo, certamente. Eu acho que, primeiro, do ponto de vista de confiança do mercado e dos consumidores, trouxe uma garantia à economia que, sem esse apoio, se calhar não se conseguiria ter. E essa confiança dos consumidores e das pequenas e médias empresas foi o suficiente para elas se manterem ao longo do ano passado. Algumas, se calhar, sem esse apoio, teriam fechado imediatamente. Interessante notar que apenas 1% das empresas que receberam apoio durante o ano de 2020 acabaram por fechar portas nesse mesmo ano. Neste estudo propõe também algumas estratégias de sobrevivência e um modelo de resiliência para as PMEs. O que é que nos pode adiantar sobre esse modelo que propõe? O modelo de resiliência e de continuação das PMEs passa muito por estratégias imediatas de comunicação. Têm que melhorar a comunicação com os agentes externos, como eu disse, os clientes, os fornecedores
e as associações comerciais e algumas instituições do próprio governo. Portanto, é muito importante elas manterem-se ligadas com essas instituições. E a outra estratégia que é muito importante é a capacitação das empresas em termos de tecnologias de informação e de recursos humanos. Portanto, os recursos humanos que as empresas têm normalmente são suficientes para o modelo de negócio como existe atualmente, mas para o futuro o mais provável é que algumas destas empresas terão que renovar o seu modelo de negócio e para a implementação de novos modelos de negócio vão ter que investir em novos tipos de líderes e gestores que têm competências que eles, se calhar, hoje ainda não têm. Mas algumas destas PMEs não se podem dar ao luxo sequer de ter gestores, terão de ser os próprios a avançar nesse sentido, não é? Pois, aí está uma questão importante e que, de facto, eu também identifiquei nos estudos académicos que eu li, que é as empresas que investirem mais nos seus líderes e que os seus líderes tiverem uma formação que tenha em vista a sobrevivência de longo prazo e a renovação do modelo de negócio, normalmente são aquelas que terão maior sucesso a longo prazo. Portanto, quando faz essa pergunta que depende dos líderes, sim, depende dos próprios líderes, em investirem o tempo e algum recurso financeiro na sua própria atualização de modelos de estratégia e de modelos de gestão que, se calhar, eles hoje ainda não estão a acompanhar, mas que têm que ser incentivados para isso. E nesse enquadramento, eu acho que o governo de Macau poderia ter feito, e ainda vai a tempo de fazer, que é condicionar os apoios financeiros que disponibiliza à atualização e à formação dos quadros superiores das empresas, especialmente estas pequenas e médias empresas. Muitas delas, se calhar, estão a trabalhar a meio tempo, com relativamente disponibilidade de tempo, e, portanto, é uma altura boa para que esses líderes e esses gestores investam na sua própria formação. Mas, para isso, é preciso que os incentivos obriguem a esse tipo de formação. Em vez de excluir uma parte desses empresários, também se pode dar um incentivo maior a quem faça este tipo de apostas, não é? Não se terá de excluir necessariamente quem não fizer. Claro. Aliás, a formação pode ser abrangente e incluindo as empresas de maior dimensão, que, aliás, são as empresas de maior dimensão que têm os quadros mais qualificados de Macau, muitos deles que também foram dispensados ou que estão também a trabalhar a meio tempo, e se calhar são esses os que devem receber ainda mais incentivo ao investimento, à atualização e à transferência de conhecimentos e das suas experiências para as pequenas e médias empresas. Portanto, acho que há aí um trabalho que é preciso fazer em termos de incentivar os quadros mais qualificados a acompanharem e a apoiarem as pequenas e médias empresas. É também uma questão geracional, será? É, certamente. Há muitas destas pequenas empresas que são empresas familiares e nós identificamos que há a primeira geração, a segunda geração. Normalmente a segunda geração tem uma formação superior aos fundadores das empresas e ambos veem o negócio de uma forma diferente. E de certeza que isso é um fator também a ter em conta e as políticas do governo se calhar devem olhar um bocado a isso, que há muitos negócios que estão a passar da primeira geração para a segunda geração. Há pouco falava de boas estratégias para as empresas superarem situações como esta. No caso de Macau, uma dessas soluções pode sempre passar pela questão da integração regional e pelo aproveitamento das oportunidades que se abrem na região. E tem de resto trabalhado e investigado nesta área da integração regional, é uma das grandes prioridades do poder político. Até que ponto é que a dinâmica empresarial está a acompanhar o discurso político? É certo que existem grandes investimentos, por exemplo, na Ilha da Montanha, mas não se pode falar de muitos empresários que estejam a ir para lá. Existe ali uma seleção natural, só alguns empresários com maior capacidade e poder económico estão a fazer apostas. Do outro lado, para já ainda não está acessível a tantos empresários assim. Eu penso que a visão da integração de Macau na Grande Bia está correta.
Portanto, em termos de visão, estamos todos a trabalhar no bom caminho e todos percebemos. Em termos de estratégias que são necessárias para executar essa visão, acho que ainda há muito trabalho por fazer. E os factos é que, de facto, não há empresas de Macau com expressão a instalarem-se fora de Macau ainda. Embora vejamos que há iniciativas para tentar descobrir oportunidades. Portanto, o nosso chefe do Executivo fez uma visita por várias cidades da Grande Bahia e fez muito bem e visitou os sítios certos que deve visitar e foi acompanhado da sua comitiva e de outros empresários. Mas nós não sabemos, de facto, que resultados é que poderão advir daí para as pequenas e médias empresas, especialmente, e para aquelas empresas e empresários que não têm os meios de ir para a Grande Bahia sozinhos. Portanto, há esse tipo de conhecimento que é preciso passar mais para o mercado e é preciso incentivar as empresas a irem, se calhar em coligação, em parcerias, para a Ilha da Montanha, primeiro, e se calhar aqui para Zuai, que é bastante próximo. É necessário haver um maior apoio por parte do Governo para que isso possa acontecer? Eu acho que é preciso, depois da visão e da estratégia, é preciso criar objetivos específicos e metas que se possam medir com regularidade. Portanto, não tendo objetivos, não tendo metas que se possam observar e medir, nós nunca saberemos se a visão está a ser acompanhada com sucesso ou não. Portanto, eu acho que é isso que é preciso dos governantes e dos empresários estabelecerem objetivos que se possam observar e medir. Sim. E só a partir desse momento é que a gente pode, com confiança, dizer que estamos a conseguir atingir as estratégias que ambicionamos ou não estamos a conseguir. Mas assim como houve um plano de apoio específico para esta questão da pandemia, considera que poderia haver, por exemplo, um plano de apoio específico para que empresas de Macau pudessem estabelecer-se na Ilha da Montanha, em Zuai, etc.? Tem que haver planos específicos, aliás, além das políticas públicas, económicas, tem que haver planos de execução e de implementação específicos, por setor, por indústria. Ainda não existe? Que eu saiba, ainda não existe planos a esse nível, sim, com pormenor de implementação. Que contornos é que poderiam ter esses planos? Como é que poderiam funcionar na prática? Na prática, no fundo, tem que se identificar setores, empresas com potencial e tem que se estabelecer metas para eles tentarem atingir, tipo parcerias, números de clientes novos, números de fornecedores. Portanto, isso tem que se ter ambição e tem que se ter o desejo, de facto, de tentar medir todas estas estratégias. Sem se fazer isso, nós não conseguimos saber o progresso. Sim, mas também ao nível de apoios económicos, de fundos disponíveis para este movimento? Os fundos, penso que existem e podem-se alocar com facilidade. Eu não vejo que os fundos sejam um obstáculo mais importante. Eu acho que é ter o plano com objetivos e metas que se possam acompanhar com regularidade. Rui Atseng, na viagem que fez recentemente pelas cidades da Grande Bahia, sublinhou as áreas da indústria financeira, da tecnologia e da saúde como áreas prioritárias para esta integração regional. Por onde é que Macau, no seu entender, deve olhar primeiro para dar este salto? Dessas três indústrias, a indústria financeira, de facto, já se fala há algum tempo e sabemos que tem potencial, mas não se sabe exatamente até que ponto é que poderá evoluir a um nível de ser autossustentável. Na área das tecnologias, pela mesma razão, não sabemos até que ponto é que conseguirá as empresas de Macau criar uma vantagem competitiva para se conseguir diferenciar e afirmar na região da Grande Bahia. A última área, eu acho que é mais interessante e a que eu vejo que há já... Onde há mais progresso nesta altura? Mais progresso nesta altura. Portanto, há as universidades de Macau, há os hospitais privados, há o hospital público, há um grande investimento na área da investigação científica
E há fornecedores que já conhecem os canais, e há uma coisa muito importante, que é a procura. Portanto, há um mercado aqui na Grande Baía que procura serviços de saúde com qualidade. Portanto, eu acho que estão criadas as condições para que se crie aqui uma indústria, um setor novo em Macau, que pode, de facto, contribuir para a dita diversificação. Aqui, nesta questão da integração regional, a questão burocrática acaba por ter ainda um grande peso. É preciso também ainda trabalhar nessa área para agilizar um pouco estes movimentos. Talvez seja também aí que os vários poderes da região terão ainda de trabalhar mais. Eu fiz um estudo aqui há 2 anos sobre empreendedorismo entre Macau e Anqin e, de facto, encontramos que não é fácil promover o empreendedorismo sem haver instituições que também sejam cross-border. Portanto, é importante que, sem se estabelecer esse tipo de instituições e políticas que são compreendidas e desenvolvidas pelos governos das duas partes, nunca se vai conseguir chegar a um entendimento claro e os agentes económicos de Macau não vão conseguir compreender e, no facto, aproveitar ao máximo as políticas que são disponibilizadas em Anqin e vice-versa. Quem está em Anqin não vai conseguir ao máximo aproveitar os recursos e as oportunidades que existem. É preciso criar instituições que transponham a fronteira e que sejam, de facto, comuns aos dois espaços geográficos. Mas terão de estar integradas numa estrutura que pertencerá a um dos dois lados, ou não? Tem que pertencer aos dois, porque se não pertencer aos dois, penso que vai sempre haver um desequilíbrio e uma percepção de diferença de oportunidade. Sim. Há alguns bons exemplos nesta área que possam ser encontrados do outro lado do delta, entre Hong Kong e Shenzhen, por exemplo? Eu penso que sim, não é uma área que eu tenha investigado ainda, mas eu penso que entre Hong Kong e Shenzhen há vários projetos de colaboração na área da ciência e tecnologia que se podem servir como inspiração para Macau. No seu percurso académico e na sua investigação, há um estudo que me chamou a atenção e que tem a ver com a questão da liderança na Ásia, nas culturas asiáticas, com destaque para a cultura chinesa. Portanto, o papel da filosofia chinesa na formação e no conceito de liderança e na forma como isto se transpõe para o mundo empresarial. Qual é que é a especificidade da forma como a cultura chinesa olha para a questão da liderança empresarial? É dessa que nós estamos a falar. A filosofia de cada cultura é muito importante e tem uma influência enorme na forma de gestão e de liderar as empresas e as pessoas no geral. Quando eu fiz esse estudo, já há bastantes anos, foi devido ao facto de eu sentir a necessidade de compreender a cultura chinesa e a filosofia chinesa. E, de facto, ainda hoje penso que tem um papel muito importante no estilo de liderança, que é muito diferente do estilo de liderança ocidental. Na generalidade, não se pode fazer generalidades grandes nesta área, mas, por princípio, há estilos diferentes que têm que se tentar compreender e respeitar. Mas, concretamente, a que é que se refere? Que tipo de comportamentos, atitudes, valores é que existem que são diferenciadores? A capacidade de decisão, o estilo de decisão, se é um estilo de decisão coletivo ou centrado mais no individualismo. Esta ideia do coletivismo chinês é coletivismo, mas às vezes tem tendência para o individualismo também. Portanto, não é sempre um coletivismo que tenha a participação ativa de todos os presentes. Pode haver uma situação onde se tenta chegar a uma decisão coletiva, mas que a decisão é no fundo, influenciada ou determinada por poucas das pessoas presentes. Portanto, esse estilo de decisão que aqui se chama de coletivismo e que no Ocidente se chama individualismo, não é assim tão linear numa cultura e na outra. E é preciso ir a compreender a filosofia, porque é que as pessoas aqui na China se comportam de determinada maneira. E é uma cultura que também
neste contexto empresarial, também tem vindo a sofrer algumas alterações ao longo das últimas décadas, causa e consequência também das mudanças profundas a nível económico, porque tem passado o país. Pode-se Claro. dizer que estas coisas não são propriamente estanques, não é? Não, isso está a evoluir bastante e com o regresso à China, de chineses que estudaram e trabalharam no estrangeiro, estas dinâmicas de gestão nas empresas e de liderança está-se a alterar também bastante. Falemos um pouco sobre a CityU e a filosofia da universidade, que está muito ligada à questão da China e dos países de língua portuguesa. Como é que, na prática, esta filosofia se traduz na oferta curricular e a nível de oferta de emprego e empregabilidade, que situação é que nós podemos ver nesta altura? Vale a pena apostar nesta área? Portanto, a Universidade de Cidade de Macau tem uma história longa em Macau, embora com este nome seja mais recente. Focamos na área das ciências sociais e humanísticas e ciências aplicadas. Portanto, na minha área da gestão temos um foco grande na inovação, na globalização e na sustentabilidade. Em termos dos países de língua portuguesa, é a área privilegiada para a globalização. Portanto, nós estamos a investir em termos curriculares e em termos de corpo docente em formar os alunos, que são na sua maioria da China ou de Macau, em compreender os mercados de língua portuguesa e aproveitar as oportunidades de colaboração, especialmente aquelas que existem em Portugal e de Portugal para a Europa e com o Brasil, entre a China e o Brasil. Pensamos que há uma grande oportunidade entre Macau e o Brasil, Macau sendo a ponte com a Grande Baía, e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. Sendo que neste contexto de pandemia também houve uma diminuição das trocas entre China, trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa. No ano passado houve uma descida de 3%, já com Portugal aumentou 5%, uma base também bastante mais baixa. Ainda assim, para este ano, como é que perspectiva, começando por aqui, por esta questão da China e dos países de língua portuguesa, como é que perspectiva a evolução das trocas comerciais? Eu penso que em termos de comércio, o Brasil vai continuar a ser um dos grandes parceiros com a China. Eu penso que até vai evoluir trocas comerciais no futuro. Apesar de fricções políticas que têm apesar de fricções, nos últimos anos. Mas penso que ambos os países só beneficiarão de promover mais ainda a cooperação. Os outros países, Portugal, acho que vai continuar a ser um parceiro, embora com reduzidas transações comerciais, e os outros parceiros da língua portuguesa vão emergir. Eu penso que Angola e Moçambique vão continuar a ser parceiros estratégicos com a China. As situações de cada um deles vai ter que se aguardar um pouco para ver a estabilidade económica e política de cada um destes países, mas o futuro, a longo prazo, só recomenda que se continue a fazer mais trocas comerciais. Recentrando a conversa aqui em Macau, é certo que não tem bola de cristal, ninguém tem, mas como uma pessoa que acompanha estas questões económicas de perto, como é que perspectiva o desempenho da economia de Macau nos próximos meses, até ao final deste ano de 2021? Vamos ter uma recuperação sólida? Eu penso que vai ser uma recuperação gradual a partir do verão, quando a maioria da população tiver recebido a vacina, vai trazer confiança ao mercado de turistas aqui da Grande Baía. Eu penso que a partir dessa altura vai haver um aumento de fluxo de turistas. Mas esses turistas não vêm necessariamente a Macau por longos períodos de tempo e de facto consumir se calhar aquilo que nós tivemos em anos anteriores. Portanto, mas eu penso que até ao fim do ano vai haver uma recuperação visível e acreditando que a pandemia é controlável, penso que no próximo ano vai melhorar bastante a economia. Ano em que temos, falava do próximo ano, ano em que existe um dossiê muito importante que tem a ver com as licenças de jogo e tudo o que isso implica
para Macau, do facto de haver cada vez mais jurisdições interessadas e a apostar nesta área. Macau tem condições para continuar a ser capital mundial do jogo? Sim, certamente. Macau, sendo parte da China, eu penso que tem uma posição geográfica, estratégica, privilegiada, que as outras jurisdições não têm. E o Governo Central e os mercados económicos da China penso que vão sempre privilegiar Macau como o destino principal para o entretenimento e para o jogo. E não penso que seja uma ameaça significativa para Macau. Muito bem. Professor José Alves, vamos ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.